E fala investidor da vida real, beleza? Gustavo da Investir bem aqui. E dessa vez, no episódio 9 aqui da nossa série Investimentos no Pente, eu vou falar sobre a análise em específico da governança corporativa de uma empresa, né? No episódio 8 a gente fez a análise prática ali de ações, né? Fazendo aquela análise separando o joio do trigo. E um dos primeiros tópicos que eu falei por lá foi a análise da governança corporativa. Lá a gente falou sobre um pouco dos tipos de ações, citei um pouco do free float, tag along. Mas agora eu vou entrar em específico mesmo nessa parte da análise da governança. Eu vou falar sobre aí os tipos de ações, eu vou falar sobre segmento de listagem, tag along, free float, participação do governo, casos aí, fatos que ocorreram com a gestão da empresa, vou falar sobre informações úteis lá no site de RI, então vou trazer o máximo de informações possíveis para te guiar na análise da governança corporativa, que eu acho que é um tópico que você deve sim dar bastante relevância, principalmente se você for um investidor de longo prazo, que é o que a gente trata por aqui, com visão de sócio, né, buscar carregar esse ativo aí por décadas ou até mesmo até o final da sua vida, estendendo o máximo prazo, enfim, manter esse ativo enquanto você desejar ser sócio dele. E por isso, para que você consiga ter essa visão de sócio, permanecer com esse ativo por mais tempo, ter a visão correta com seus investimentos, que é essa visão que eu considero, né, de sócio, de carregar esse ativo, fazendo obviamente uma análise crítica, né? Você não pode ficar apegado a uma empresa. Se chega a hora de vender, se perder os fundamentos, se os motivos que te levaram à compra não são mais os mesmos, você tem que vender. E isso faz parte aí da vida do investidor. Como diz Peter Lynch, a gente não vai acertar todas e nem precisamos acertar todas para ter um bom resultado no longo prazo. No final das contas, só a diversificação salva. A análise da governança corporativa ela é útil, pois coloca chances ao seu favor, né? Ela vai te dar mais segurança, mais tranquilidade e também uma governança boa normalmente acaba refletindo também nos números, nem sempre é assim. Forcei um pouquinho, assim, fiz uma generalização, mas em tese é isso que tende a acontecer, né? Analisar a governança vai te ajudar então bastante em diversos tópicos e a selecionar bons ativos. Eu acho que é um critério que eu considero bastante importante, né? Eu sou mais dessa visão mesmo de realmente buscar ali as ações ordinárias, né? Para quem já está meio situado, eu sou aquela pessoa que realmente busca as ações ordinárias, ser sócio, esse tipo de coisa. Eu sou um pouco mais rígido, mas a análise da governança então ela acaba sendo meio subjetiva e é necessário bom senso. Também não é porque você analisou todos os pontos que eu vou tratar aqui no vídeo de hoje que você vai escolher a melhor empresa, porque você tem que analisar a floresta como um todo e mesmo casos indiretos de boa governança, bons indicadores indiretos de governança, não quer dizer muita coisa. A gente tem, por exemplo, o caso recente da IRB, estava listado no novo mercado, só ações ordinárias, tinha lá uma boa liquidez na ação ordinária, também só tinha ações ordinárias, e indiretamente tinha algumas condições boas, né? Em relação às partes do tag along, free float, segmento de listagem, ações com código 3, que são as ações ordinárias, mas no geral os números também se refletiam em bons números, mas eram números fraudados, a gente teve problemas, então só a diversificação salva no final das contas, mas essa análise aqui coloca chances ao seu favor, principalmente quando a gente começa a tratar de um horizonte maior aí de longo prazo, tá bom? Então, quando a gente carrega uma ação para o longo prazo, eu acho que a análise da governança ela é muito, muito importante para colocar as chances ao seu favor na bolsa de valores, que eu acho que é fundamental, tá bom? Porque no curto prazo talvez você não veja muita utilidade nisso, mas conforme as décadas vão se passando, as chances de ocorrer mudanças na estrutura da empresa são maiores e você tem que estar protegido para isso, tá? Então eu vou primeiro de tudo colocar os tipos de ações aqui, tá bom? As ações ordinárias, preferenciais e as units. Deixa eu colocar certinho aqui. Então, lembrando, se você quiser ter acesso aí a esse resuminho que eu vou fazer por aqui, clica no link da descrição aí e entra no canal Telegram, que eu pego aqui esse resuminho e mando para lá. Então, basicamente, existem três tipos de ações, né? As ações, deixa eu só colocar aqui, ó, código 11, a ação ordinária com código 3, as ações preferenciais com código 4 e as ações preferenciais com código 11, né? As ações ordinárias são as ações dos sócios que a gente costuma falar. Não sei se você já escutou isso, mas em tese isso é realmente verdade, né? São as ações
dos sócios é a ação que realmente te coloca como sócio na empresa e para o longo prazo é o que melhor condiz com essa visão, com essa filosofia de investimentos na vida real que a gente traz por aqui, que é você acumular patrimônio, atingir seus objetivos no longo prazo, ser sócio dos seus ativos. Falo com pessoas que não têm milhões e milhões e milhões e milhões para ficar investindo. Então, a gente traz aqui realmente esse tipo de proteção, esse tipo de filosofia da vida real que eu trago para essas pessoas comuns como eu, você, para que a gente consiga estar protegido, para que a gente consiga ter tranquilidade e fazer a nossa parte acumulando o nosso patrimônio com humildade no longo prazo, tá bom? Sem dinheiro fácil e nem ganhos rápidos, esse tipo de coisa que eu não acredito por aqui. Então essa minha filosofia é realmente para o longo prazo e tudo mais. Então, as ações ordinárias são sim as ações dos sócios, mas antes de a gente entrar em específico em cada tipo de ação, eu vou explicar a função de forma ampla de cada uma desses tipos de ações. As ações ordinárias são dos controladores, dos sócios majoritários da empresa, aquelas pessoas que realmente votam nas assembleias. Então, obviamente, eles interferem na empresa e por isso acabam sendo os sócios propriamente dito. Quando a gente trata num contexto de uma empresa de capital aberto, uma sociedade anônima, onde os sócios não necessariamente se conhecem, né? Existem diferentes sócios, por exemplo, uma ação. Uma empresa que tem diversas milhões de ações ordinárias no mercado, pode ter ali milhares de sócios diferentes, por isso a gente tem a sociedade anônima com o capital aberto ali na Bolsa de Valores. E existem algumas regras, algumas normas das leis das sociedades anônimas que é importante a gente entender aqui, né? Que antes de tudo, basicamente existem então as ações ordinárias com essa função e as ações preferenciais, que são de pessoas que vão ali colocar dinheiro na empresa, mas não necessariamente eles vão exercer influência nas decisões da empresa. Então você realmente não é sócio, é mais, como algumas pessoas costumam dizer mesmo, você é um financiador da empresa. Eu vou explicar um pouco melhor também isso aí. Mas você acaba tendo aí alguns direitos a mais. E não quer dizer que você vai ganhar mais dividendos, né? O que a galera costuma repetir aí é que você vai ganhar mais dividendos. Não necessariamente. Eu vou tratar sobre isso, então toma cuidado já nesse panorama geral que eu venho trazendo. E as ações units, algumas empresas têm, menos comum do que as outras, mas tem também. E na verdade ninguém sabe o valor que gera uma ação unit, né? Até o próprio Barsi, né, investidor bilionário aí, ele, quando a Klabin colocou as units, ele foi lá, falou que ninguém sabe ao certo também, ele não sabe o valor que uma ação unit acaba gerando para o acionista, mas fazer o que também é um tipo de ação que acaba um pouco te atrapalhando a ser sócio da empresa também. Mas vamos entrar então mais a fundo aí em cada tipo de ação, né? A ação ordinária, então, é justamente essas ações dos sócios, né? Como diz o Baster, os sócios, né? Que só é sócio quem tem as ações ordinárias. O Baster, ele é uma figura aí do mundo da educação financeira, dos investimentos, polêmica, mas essa parte da governança, de querer ser sócio, eu me inspiro bastante nele. Eu acho que realmente para o pequeno investidor estar protegido, ter essa tranquilidade para o longo prazo faz bastante sentido. E por isso eu também sigo à risca tudo isso que eu vou falar aqui para vocês. Alguns tópicos, como eu disse, é necessário bom senso. Eu vou tratar os tópicos aqui, cabe a você ponderar o que você acha importante e o que você não acha importante. Eu vou trazer e obviamente que sempre a decisão é sua, nada aqui que eu faça recomendação de nada. Então, as ações com código 3, as ações ordinárias, né, ações dos sócios propriamente dito, que colocam do lado dos sócios majoritários da empresa, dos controladores, daquela galera que realmente ali tem efetividade, né? A gente costuma falar, de forma bem simples, a galera fala, as ações ordinárias te dão direito a voto, então você tem que pegar as preferenciais porque te dá mais dividendos. Isso aí é bullshit, tá? Você não compra as ações ordinárias, nós pequenos investidores não compramos ações ordinárias para votar em assembleia. A gente compra ação ordinária porque tem mais segurança, vai dar mais tranquilidade, coloca chances de dar certo, de não ter dor de cabeça na Bolsa de Valores ao nosso favor, né? A gente evita problemas quando a gente pega um horizonte de prazo maior, a gente tem mais tranquilidade, tem mais segurança, até mesmo garantido por lei, mas eu vou falar disso mais pra frente, eu me refiro ao tag along, mas de qualquer forma, tag along na ação preferencial é o mínimo que a gente também espera da empresa. Mas a ação ordinária, então, ela te coloca do lado de quem realmente vai tomar as decisões.
Então você não vai ser você dificilmente vai ser prejudicado, porque quem realmente lá faz a nomeação do conselho de administração, enfim, a galera que vota mesmo nas assembleias, os controladores, os majoritários, você está do lado deles. E quando você está do lado deles, dificilmente eles vão se prejudicar. Todo mundo, quando tem ação ordinária, tem direitos iguais. Então, basicamente, são essas aí algumas das vantagens. E óbvio que também existe a tendência de todas as empresas, como eu coloquei aqui, todas as empresas terem apenas as ações ordinárias. Tanto os novos IPOs, que essas ofertas, quando a empresa entra na Bolsa de Valores, todos estão entrando praticamente no novo mercado, onde só tem ações ordinárias, onde a governança ela é mais exigida, mas ela tem que divulgar mais informações, ela tem que ter uma transparência maior, só ações ordinárias. Então, eu vou falar mais sobre o segmento de listagem mais para frente. E então as empresas que vêm abrindo capital na bolsa já vão seguindo esses padrões mais rígidos. E as empresas que estão na bolsa, existe essa tendência natural de todas irem aos poucos migrando para o novo mercado, esse segmento de listagem, onde só existem ações ordinárias. Então as ações ordinárias são uma tendência, realmente te colocam como sócios, te dão direitos iguais, você tem mais proteção, mais tranquilidade para o longo prazo e você acaba ficando do lado de quem realmente ali controla e vota pela empresa. Então essas são aí as grandes vantagens das ações ordinárias. Já as ações preferenciais você não tem direito a votar, você não fica do lado de quem manda de fato na empresa, porque se você for ver lá os majoritários, os controladores, eles vão ter lá 30, 40, 50, 60% dali das ações ordinárias disponíveis, mas normalmente eles nem têm ações preferenciais, já abro o olho para isso, e se tem é ali 1, 2%, um pouquinho só de preferenciais, mas eles realmente têm as ações ordinárias, então você já tem que prestar atenção com isso. As ações preferenciais, né, a gente costuma dizer, então, qual foi realmente o motivo delas terem surgido, né? Porque eu falei anteriormente, né, que as ações dos financiadores da empresa, se assim a gente pode dizer. Porque as ações ordinárias é realmente quando a empresa abre o capital e distribui as ações ordinárias, disponibiliza as ações ordinárias para o mercado, ela está ali fazendo o mercado colocar dinheiro na empresa, né, porque ela está abrindo capital, captando dinheiro no mercado através do seu IPO, mas quando os investidores compram as ações ordinárias, acabam entrando também como sócios com o mesmo direito. Já quando a empresa abre o capital e também coloca as ações preferenciais, eles também captam o dinheiro, porque a empresa está disponibilizando, criando essas ações preferenciais, acaba disponibilizando para o mercado, capta o dinheiro, né? O mercado vai lá, compra essas ações preferenciais, mas não tem direito a voto, você não é sócio de fato da empresa, então você acaba entrando ali, coloca dinheiro na empresa, mas você não manda na empresa. Então por isso que a gente costuma falar que são as ações dos financiadores. Vamos aí trazer essa situação das ações ordinárias e preferenciais para a vida real. Vamos trazer por exemplo do cotidiano. Suponhamos que você tem um amigo ali que ele vai abrir, o famoso exemplo da padaria, né? A gente sempre usa a padaria como exemplo. Suponhamos então que seu amigo vai abrir uma padaria e ele vai investir 500 mil reais, vocês precisam de 1 milhão. E ele te oferece ali também entrar com participação nessa padaria com os outros 500 mil. Ele entra com 500 mil, você entra com 500 mil, ambos somam 1 milhão para abrir a padaria. Mas ele chega em você e fala assim, então, suponhamos aí, você é o João, vai. Então, João, eu vou abrir aqui essa padaria, eu vou colocar 500 mil reais, você também vai colocar 500 mil reais. Mas eu vou ali tomar as decisões, eu vou escolher quem a gente vai contratar, eu vou escolher como que a gente vai cuidar do marketing, eu vou escolher ali os produtos que a gente vai vender, eu vou escolher ali as nossas parcerias, eu vou escolher os fornecedores, enfim, eu vou tocar o negócio e vou mandar nele. Você também coloca os mesmos 500 mil, mas você não vai mandar em nada. Você só vai colocar o dinheiro aí e vai ter direito à participação nos lucros também. Então, é basicamente assim. Você, no caso, o João aí que eu coloquei no exemplo, tem as ações preferenciais e aí, eu aqui no caso, no exemplo, tenho as ações ordinárias. Eu mando na empresa, controlo, coloco o dinheiro também, sou sócio, mas você é um sócio mais ou menos, né? Porque você de fato não manda, não controla em nada, não tem direito em nada. Apenas ali a ter uma parcela dos lucros. Então,
você tem que tomar ter esse tipo de coisa em mente. Mas isso é só um exemplo mais simples, né? Aqui a situação é um pouco mais complexa. As ações preferenciais, então, até mesmo pelas leis das ações, as leis das SAs, como citei anteriormente, ela tem que ter aí alguns direitos a mais, né? Porque aparentemente é muito ruim. Mas tem alguns direitos a mais e a gente vai tratar aqui. Você vai receber pelo menos aí 25% dos lucros, ou você vai ganhar 10% a mais de dividendos do que quem tem as ações ordinárias, ou você vai ter o direito de tag along. Então, ó, pensa, é o ou, né? Então vamos pegar aqui algum exemplo para esclarecer. Normalmente a gente tem essa lei geral, essa prática de mercado, é uma prática de mercado, tá? Não é uma lei que as empresas têm que distribuir 25% ou mais de dividendos. Provavelmente você também já escutou isso, né? As empresas que dão lucro distribuem pelo menos 25% dos seus lucros. Elas não são obrigadas a isso. Muitos colocam ali no seu estatuto, então elas acabam utilizando isso como prática de mercado. É algo bem geral mesmo. Muitas empresas fazem isso, até mesmo por causa disso daqui, né? Então, o que elas fazem? Bom, a gente, quando tem as ações preferenciais, eles têm que receber pelo menos 25% dos lucros, ou 10% a mais dividendos, como no caso do Bradesco, ou ter o direito de tag along. É um ou outro, né? A empresa não necessariamente tem que colocar todos. Então, suponhamos que a empresa coloque, é o que muitas empresas fazem, vamos colocar o direito de pelo menos 25% de lucro nas ações preferenciais, e a gente consegue então distribuir ações preferenciais para o mercado. 25% dos lucros e a gente consegue distribuir as ações preferenciais no mercado. Então, mas o grande ponto é que se as empresas colocam 25% dos lucros nas ações preferenciais, elas costumam também colocar isso como prática nas ações ordinárias. Então, assim, as ações ordinárias não são obrigadas a ter esse direito, mas normalmente as empresas escolhem distribuir as ações preferenciais, conseguir aí esse financiamento, mas elas, como consequência, têm que colocar um desses direitos que eu citei aí. E suponhamos então que a empresa coloca 25% dos lucros. É um direito ali dos preferencialistas receber 25% dos lucros. Mas normalmente a empresa, quando ela faz isso, ela dá esse direito para as ações preferenciais, ótimo, para os preferencialistas, ótimo, mas ela também coloca isso para quem é sócio ordinário da empresa, com as ações ordinárias. Então acaba ficando igual. Então acaba não compensando também ter as ações preferenciais só por causa disso. Vamos pro próximo tópico. 10% a mais de dividendos do que quem tem as ações ordinárias. É o caso do Bradesco, por exemplo. As ações preferenciais do Bradesco, os preferencialistas ganham 10% a mais de dividendos do que quem tem as ações ordinárias. Mas o mercado faz o ajuste. Se você for ver, a ação ordinária é 10% mais barata no valor nominal do que a ação preferencial. Então o dividend yield das duas acaba ficando praticamente igual. Tem pouquíssima diferença e por essa diferença, para quem tem visão de sócio, é muito mais vantajoso ter a ação ordinária, né? Até tem aquele ponto, a liquidez é menor. Cara, a liquidez do BBDC3 é muitos e muitos e muitos milhões. Você é um investidor comum, você está ali comprando fracionado e está preocupado com liquidez. O mínimo que a gente acaba exigindo ali de liquidez, como eu falei no último vídeo, é pelo menos ali R$ 1 milhão de reais negociados por dia. Para a maioria dos investidores, pessoas físicas, já é o suficiente. E tem a maioria das ações com código 3 tem lá muitos e muitos milhões, né? É importante verificar isso lá no site Fundamentei. Se não ficar muito comprido o vídeo, eu entro lá para olhar e para te mostrar novamente, mas isso eu falei no episódio 8. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas ações preferenciais têm mais liquidez. Falou o cara que está comprando ali um lote ou no fracionado. Você está preocupado com liquidez. A grande maioria das ações ordinárias, por exemplo, Bradesco, até mesmo Itaúsa, tem lá milhões sendo negociados por dia e o cara tá lá falando de liquidez, comprando no fracionado ou alguns poucos lotes. Não vai fazer muita diferença para você. Então, seja sócio, fica do lado de quem manda, tenha essa tranquilidade. Eu vou continuar enumerando os pontos aqui. Então, se tem 10% a mais de dividendos na ação preferencial, o mercado vai lá e ajusta. Tanto no BBDC3, BBDC4, que é o exemplo. Você pode ver que a ação com código 4 do Bradesco, né, BBDC4, é sempre mais cara do que a ação que é ordinária. Mas a diferença é pelos dividendos, então o mercado faz esse ajuste. Então olha aqui, esse direito aqui de receber pelo menos 25% dos lucros acontece, mas a empresa vai lá e coloca nas ordinárias também, então fica 0 a 0. 10% a mais dividendos. Ótimo, às vezes alguma empresa também pode colocar isso, como no caso do Bradesco. Mas o mercado ajusta, então também acaba que essa vantagem some.
ou pode colocar tag along, mas tag along é o mínimo que a gente espera, eu vou falar disso mais para baixo. Então você acaba aqui percebendo que as vantagens de ter as ações preferenciais na prática não tem muito efeito, porque o mercado ajusta ou mesmo a própria empresa ajusta para colocar a mesma vantagem em quem tem as ações ordinárias e fora todas as outras vantagens natural das ações ordinárias. Então vai pensando nisso. Ou tag along eu vou falar mais para baixo, mas é basicamente um direito de venda conjunta, né? Se o controlador vender as ações dele, você como minoritário também tem o direito de vender as suas ações em condições iguais ou parecidas que o controlador vendeu. Então você acaba, se mudar de controlador, você também tem o direito de se desfazer das suas posições. E as ações units normalmente é um pacote de ações ordinárias e preferenciais, mas normalmente tem muito mais preferenciais, às vezes normalmente é uma ordinária para 2 PN, uma ordinária para 4 PN e acaba atrapalhando porque a empresa acaba te obrigando a comprar ações preferenciais junto com as ações ordinárias, porque está tudo num pacote fechado. E esse pacote fechado, as ações units, tiram a liquidez das ações preferenciais com código 4 e com código 3, que são as ações dos sócios. Então, se você quiser ser sócio de uma empresa que tem units, você não consegue comprar as ações com código 3, porque aí sim a liquidez fica muito afetada, muito afetada. Então, pode acabar que muito dificilmente vai valer a pena para você, acaba ficando meio preocupante mesmo a liquidez das ações ordinárias, até mesmo para você no longo prazo, que vai acumulando um patrimônio maior, pode ficar perigoso. Então, as ações units, elas tiram aí a liquidez das outras ações e para você comprar, ou você compra o pacote fechado, cheio de ação preferencial dentro, que tem aí essas desvantagens frente às ações ordinárias, né? Quando a gente busca ser sócio, a gente sempre busca as ações ordinárias por todos esses pontos que eu tratei e vou tratar mais para baixo também, especificar melhor essas vantagens, mas quando tem um pacote você de as units, né, que são esses pacotes de ações, você acaba ficando refém da empresa, né? Ou você compra o pacote ou você não consegue comprar as ações ordinárias para ser só sócio. Você tem que aceitar ali esse pacote e levar um monte de preferencial junto. E, como eu disse, ninguém sabe o valor que isso gera para o acionista, né? Acaba mais atrapalhando quem quer ser sócio de fato do que ajudando, porque toda a liquidez vai para a ação com código 11. E se a empresa tem unit, acaba para você tendo que comprar de uma vez as ações units, né? Eu não tenho nenhuma ação unit na minha carteira. Porque, como eu disse, eu tenho realmente essa visão de sócio, eu busco as ações ordinárias, as units elas acabam atrapalhando nisso, mas não quer dizer que eu vá excluir, que eu não vou investir na empresa de jeito nenhum só porque ela tem units. É uma desvantagem, mas não impede que eu continue a minha análise. Mas no momento eu acho que eu não vejo nenhuma empresa tão legal assim com units em que eu não possa comprar outras empresas do mesmo setor com uma atuação parecida e que me dão condições melhores para ser sócio, mas isso aí é um parênteses, uma opinião minha que não é recomendação de nada. Então, basicamente, essas são algumas diferenças básicas. As ações ordinárias realmente são aquelas ações para quem quer ser sócio. As ações preferenciais são ações mais dos financiadores da empresa que colocam dinheiro, mas não mandam em nada. E, por lei, vão ter alguns direitos a mais, mas que acabam sendo pouco aplicáveis de fato na vida real. Ou o mercado ajusta, como no caso do BBDC3 e BBDC4, ou mesmo a empresa dá esse direito de 25% dos lucros, mas também coloca para quem tem ações ordinárias. Eu não sei de nenhuma empresa ao certo que tem 25%, que coloca ali pelo menos 25% dos lucros na preferencial, mas também não coloca nas ordinárias. Se você sabe de algum exemplo, coloca nos comentários porque eu não estou lembrando. E também o tag along é o mínimo que a gente espera. Para mim não existe PN sem tag along, tá? Se a empresa coloca ação preferencial no mercado, já quer dizer que ela está buscando financiador e não sócio, né? E ainda, se ela não coloca o mínimo de proteção, quer dizer que talvez ela não queira assim tanto que você seja sócio dela e você vai lá e compra, né? Mas aqui já é novamente um pouco de opinião. Sobre o segmento de listagem, ele é basicamente um conjunto de regras e normas que interferem em todos esses outros pontos sobre a governança corporativa, né? Existem diversos segmentos de listagem, conjuntos de normas que interferem na governança da empresa. A gente tem, por exemplo, o segmento de listagem nível 1, nível 2, Bovespa+, nível 2, tem o novo mercado, tem o segmento de listagem tradicional, e o melhor de todos, já adianto que é o novo mercado, ele dá as melhores condições
para ser sócio da empresa, tem sócios ações ordinárias, ele estipula ali um free float mínimo, ele coloca o tag along, mas tag along já tem o direito por lei. E outro ponto, as ações, eu vou falar disso mais para baixo no tag along para não confundir tanto, mas todas as ações ordinárias têm direito por lei a ter o tag along, tá bom? As ações preferenciais nem sempre, aí fica a critério da empresa. Mas voltando aqui, se você quiser conhecer cada um dos segmentos de listagem, eu não vou me alongar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas entre no site da B3, só pesquisar no Google, segmento de listagem B3, e você vai entrar no site da Bolsa de Valores, eles têm lá uma tabela comparando todos os segmentos de listagem, mostrando cada ponto, e o segmento de listagem, ele acaba influenciando nos tipos de ações que a empresa coloca no mercado, influencia no free float, influencia no tag along, então é um conjunto de normas que acaba interferindo em todos esses pontos que a gente vai tratando aqui. Então, o segmento de listagem é importante que você entenda e as principais características de cada um. Agora eu vou falar do free float e também sobre esse ponto aí de ser uma empresa bem diluída ou se tem um controlador, né? Então vamos lá. O free float são a porcentagem de ações da empresa que estão em livre circulação no mercado, na bolsa de valores, enfim. Suponhamos então que a empresa ela tem lá todas as suas ações, a porcentagem que está de fato podendo ser negociado no mercado é o free float. Então, por exemplo, 20% das ações, 30%, 40%. Aí você pensa, caramba, então onde estão as outras? São as ações que estão com os majoritários, com os controladores, pessoas ligadas, na tesouraria, que são ações que realmente ficam com essa galera e que eles acabam não girando, né? Eles são realmente os grandes sócios, eles não vão ficar vendendo e comprando ali suas ações no mercado. O free float, ele é aquelas ações que realmente estão sendo negociadas na bolsa de valores. Eu já fiz um vídeo mais completo sobre free float tag along aqui no meu canal do YouTube. É só pesquisar aí no meu canal depois. Se eu lembrar, vou colocar aqui na descrição também e te ajuda a entender melhor os detalhes do free float e tag along. Novamente, para não ficar muito grande o vídeo, eu não vou me alongar muito nesses tópicos. Então, o free float ele acaba influenciando também na liquidez da ação, concorda comigo? Não, nem sempre, eu vou falar disso mais pra frente também, se eu for colocar alguns exemplos, mas o free float é essa porcentagem de ações que está em livre circulação para nós comprarmos e vendermos na bolsa de valores. E quanto maior o free float, maior a porcentagem de ações no mercado. Então, maior tende a ser a liquidez. Nem sempre isso é válido, mas são pontos importantes. A gente tem, por exemplo, o exemplo Itaúsa 3 e Itube 3. Tem ali free float menor de 10%. Então isso provavelmente implica em uma liquidez menor, isso é verdade, né? Se a gente comparar com as ações preferenciais de ambas as empresas é muito menor, mas ainda assim o free float baixo te dá ali um volume de milhões e milhões que é o suficiente para você comprar. Então se eu fosse comprar ações de Itube e Itaúsa, eu compraria com código 3, porque a gente tem todos esses tópicos que eu tratei anteriormente e tem uma liquidez suficiente para mim, pequeno investidor, tá? São negociados alguns milhões por dia e isso já é o suficiente. Para ver a liquidez em volume, entra lá no site Fundamentei, lá ele fala se tem participação do governo, eu vou falar disso mais para frente, ele fala do segmento de listagem, fala do free float, tag along, quem são os majoritários, quem são os controladores, no fundamentei.com, vou até deixar aqui, no Fundamentei, lá a gente consegue ver bastante desses tópicos que eu tratei aqui. Eu mostrei o exemplo dessa análise mais prática no último vídeo, então esses dois vídeos, o INP8 e o 9, são complementares. Então, o grande ponto também aqui que a gente consegue falar sobre o free float é que justamente o seguinte, quando a gente tem os controladores, os grandes majoritários, dificilmente eles vão abrir tanto, se eles não querem ter tantos sócios, se eles não querem perder o controle, ou seja, ter mais de 50% das ações ordinárias, né? Aqui é mais sobre o controlador mesmo, quem tem mais de 50% das ações ordinárias. Quando eles vão abrir o capital na bolsa ou mesmo aí quando eles vão abrir o capital da empresa na bolsa, se eles não querem perder o controle, eles não vão colocar mais de 50%, muito dificilmente eles vão colocar mais de 50% de free float. Ou seja, porque se tem mais de 50% de free float, alguém pode ir lá comprar bastante as ações e ficar ali com o controle da empresa. Ou seja, ter mais de 50%, comprar praticamente todas as ações no mercado e controlar a empresa. Ou seja, ter mais de 50% das ações ordinárias. Então eles acabam colocando um pouquinho menos, enfim,
Mas a gente também tem outras empresas, como por exemplo a loja Renner, que ela tem lá 90, 80% de free float na ação ordinária, então ela é uma empresa bem diluída, a gente não tem um controlador, então não tem alguém ali que manda de fato na empresa, e isso é um ponto positivo para a empresa, né? Não ter uma figura central que manda na empresa. Então, quanto mais diluído for essa participação da empresa, quanto maior o free float, melhor tem de acesso à parte da diluição da empresa. Obviamente, não quer dizer muita coisa, mas é mais um ponto positivo aí para você ficar atento, né? Se a gente tem um controlador, alguém com mais de 50% das ações ordinárias, alguém que realmente vai mandar ali na empresa, a gente tem que estar sujeito a entender que ele manda. Ele vai nomear ali a maior parte dos conselheiros e tudo mais. Ele é o majoritário e você tem que entender isso. Agora, se a gente tem ali um free float muito alto, quer dizer então que está bem diluído, a gente não vai ter uma figura central de um controlador e a empresa está mais diluída, a governança está mais diluída, ninguém ali manda de fato na empresa. E isso é um ponto um pouquinho mais positivo, mas como eu disse, não quer dizer lá que a empresa ela é ruim porque tem alguém com mais de 50% das ONs, tá bom? E a ação preferencial não muda muito, o free float nas ações preferenciais é praticamente 100%, porque quem manda na empresa não liga para ação preferencial, então fica tudo para o mercado. Vai percebendo, né? Então, vamos continuar aqui, vamos falar do tag along, da participação do governo e da remuneração dos administradores da empresa, alguns tópicos também aí para análise. Deixa eu grifar aqui. E pessoal, pode ser que fique um pouco confuso essa parte de tag along, free float, segmento de listagem, não é um assunto tão legalzinho assim também, tão fácil de entender de primeira, não é tão fácil entender ali, calma aí, free float, 50% do que, eu sei que pode parecer um pouco confuso, até mesmo entender na prática mesmo as vantagens das ações ordinárias, mas o grande ponto que eu queria no final das contas sintetizar é que para você, investidor de longo prazo, busque sempre as ações ordinárias, tá? Grosso modo é isso. Mas eu vou falar agora do tag along, que é algo muito importante também, principalmente quando ele não está presente nas ações preferenciais. Isso basicamente exclui as minhas chances de ser sócio da empresa. Eu vou falar disso agora. Participação estatal, remuneração dos administradores e também vou tratar os últimos tópicos. Lembrando, se você quiser entender mais na prática mesmo o tag along, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube que eu falo só sobre o tag along. O tag along é basicamente o direito de venda conjunta, né? Suponhamos que a gente tem um controlador, suponhamos que eu tenho 55% das ações ordinárias de uma empresa e eu mando na empresa então, né? Eu sou o controlador e eu tenho mais 55% das ações ordinárias. Se eu quiser vender as minhas ações, eu posso vender. Alguém chega lá e fala assim, Gustavo, eu quero comprar todas as suas ações ordinárias. Aí eu falo, beleza, vou cobrar X. Normalmente esse X é um pouquinho a mais do que é negociado na bolsa, talvez. E aí o cara vai lá e compra. Então eu vendo todas as minhas ações, fico milionário, talvez bilionário, vou curtir a vida e a gente vai ter um novo controlador. Entrou uma outra pessoa para mandar na empresa, ele pegou todas as minhas ações e ele manda na empresa agora. E você que é minoritário, você se sentiu prejudicado. Eu era melhor do que o cara, você acha. E às vezes o mercado também acha isso. Até por isso, às vezes essa troca pode despencar as ações, enfim, já aconteceu, faz parte, a vida que segue. E então, a gente tem esse controlador novo e você, como minoritário, também tem o direito de vender as suas ações em condições parecidas a que eu vendi para esse controlador. Se eu vendi por R$10 e você tem um tag along de 100%, você também pode vender por R$10. O novo controlador ele tem que comprar de você por R$10. Se você tem 80% de tag along, você tem o direito de vender por R$8, tá? Essa é a diferença do tag along de 80% para um tag along de 100%. Então, basicamente, é essa proteção que você tem em caso de troca de controle da empresa, ou seja, esse direito de vender de forma conjunta comigo as ações para o novo dono, o novo controlador. Por que isso é importante? Porque se você se sentir prejudicado nessa troca, você pode vender. E se você não tem o direito de... E lembrando, antes disso, o tag along, por lei, toda ação ON tem 80% de tag along, no mínimo. Então, todo mundo que tem ação ordinária está protegido. Não importa o resto, quem tem ação ordinária está protegido. O novo controlador tem que comprar suas ações caso você queira vender
ali por pelo menos 80% do que o antigo controlador vendeu aí para o novo controlador. Eu já dei um exemplo mais prático no outro vídeo, entra lá para entender. Mas é basicamente o direito de vender de forma conjunta as suas ações, em caso de troca de controle da empresa. E quem tem ação preferencial, Gustavo, tem direito a tag along? Se a empresa colocar, sim, mas é o mínimo. Eu vou até colocar aqui, ó, PN sem tag along é canalice. Pronto. Faço questão de colocar isso aqui porque é minha opinião, mas eu realmente acho isso. Se a empresa ela tem ações preferenciais, mas ela não coloca ação, ela não coloca tag along, não coloca direito de tag along para quem é acionista minoritário e compra ali as preferenciais, eu acho que a empresa é canalha e eu jamais, pelo menos com os meus parâmetros atuais, eu jamais vou me tornar sócio dessa empresa. Ué, Gustavo, mas você não fala que você só quer ações ordinárias? Por que você está preocupado com as ações preferenciais? Porque isso reflete, o PN sem tag along reflete a visão da empresa para com os minoritários. A empresa está colocando assim no outdoor, como disse no último vídeo, eu tô cagando pros minoritários. Se a empresa ela tem ações preferenciais, não coloca tag along, eu, Gustavo, acho canalice. Eu não vou investir nessa empresa, nem que seja para comprar ações ordinárias. Eu não quero me tornar sócio da governança de uma empresa que não tem capacidade de colocar no mínimo um tag alongzinho, um direito de venda conjunta na ação preferencial também. A ação ordinária tem direito por lei. Preferencial, a empresa que escolhe. Se a empresa escolhe não colocar, ela é canalha. Eu não vou investir nessa empresa de jeito nenhum, não quero. É um direito meu, não é? Me expressar aqui, eu não quero. Você pode ter seus critérios, mas eu acho que isso aqui é muito forte e eu não quero ser sócio de jeito nenhum de uma empresa que tem PN sem tag along. Agora você está pensando, tá, Gustavo, e as ações preferenciais que tem tag along? O que pode acontecer comigo, né? Eu também posso vender, eu vou ter uma liquidez maior, eu tenho ali os meus direitos a mais de dividendos, que na prática talvez não, né? Mas tá ali. Eu já sei das minhas desvantagens de ter as ações ordinárias, das vantagens que é ter ação ordinária, mas eu tenho ali a preferencial com o tag along certinho, tenho uma liquidez melhor e eu posso comprar então? Pode. O mínimo, a condição mínima para você comprar uma ação preferencial é ter o tag along. Agora, nesse outro ponto, agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo no outro tópico, também em comparação com o segmento de listagem, para que a gente finalize um pouco dessa parte mais densa. Existe essa tendência natural das empresas irem para o novo mercado que eu falei anteriormente, lembra? Então, no novo mercado só tem as ações ordinárias. E o que acontece com as ações preferenciais? São convertidas em ações ordinárias, mas nem sempre na proporção 1 para 1. Você, com as ações preferenciais, pode ser diluído, pode aí perder a sua participação na empresa simplesmente pelo fato de ter as ações preferenciais. Foi o caso dos acionistas da Vale, por exemplo, que tinham lá, quem tinha 100 ações preferenciais acabou recebendo 93 ações ordinárias quando a empresa foi para o novo mercado. Então acabaram sendo diluídos mesmo com 80% de tag along. Então esse é o risco das ações preferenciais como um todo, mesmo com tag along, né? Sem tag along não existe, a empresa ela tem capital fechado. Não está na bolsa de valores, ela não quer ser sócios, enfim. Mas mesmo que tenha tag along, eu sempre vou preferir as ações ordinárias, porque mesmo que a empresa vá para o novo mercado, continua igual, não muda nada, você pode ficar tranquilo, seguro. Não vai mudar nada para você. Agora, se você tem ações preferenciais, a empresa ela não está no novo mercado, porque o novo mercado só ações ordinárias, se a empresa tem preferenciais, ela não está no novo mercado, existe a tendência de todas as empresas irem para o novo mercado e a conversão pode ser desfavorável para você. Nem sempre é de 1 para 1, normalmente costuma ser, mas se você tem, mas é um risco a mais que você está correndo, né? Como eu disse, é importante colocar a chance ao seu favor. Quando você tem as ações preferenciais, você vai ter esse risco a mais. A empresa ela pode não colocar na proporção 1 para 1 e você pode ser diluído, foi o caso da Vale, por exemplo. Ah, Gustavo, mas isso é pouco comum, tá ok, existe a tendência de todas as empresas irem, mas a maioria faz a conversão 1 para 1. Mas você vai colocar chances contra você? Se você pode comprar as ações ordinárias e ficar para sempre tranquilo, por que você vai inventar moda, né? Então, é um ponto para você refletir. Tem ali um pouquinho a mais dividendos, mas que na prática a gente viu que nem sempre é assim. Você vai ter mais segurança na ação ordinária, você vai estar do lado de quem manda.
Então, eu prefiro, por longo prazo, colocar a chance ao meu favor, ter sempre as ações ordinárias de uma empresa. Eu não tenho units, porque é um pacote cheio de preferenciais dentro, eu não gosto, mas isso já é algo mais pessoal. E também eu sou mais rígido, eu admito, com essa parte da governança, mas eu coloco os pontos aqui para você e cabe a você tomar a sua decisão. Tem gente que fica mais tranquilo com as ações, tem gente que não vê problema em ter as ações preferenciais, às vezes tem um dividend yield um pouco maior, é uma escolha sua, porque você também tem um risco um pouco maior e você tem que ser remunerado de alguma forma por isso. Mas no longo prazo eu prefiro colocar chances ao meu favor. Então, mesmo com 80% de tag along, você pode ser diluído. E quem que escolhe a proporção? É a galera que manda na empresa. E eles têm as ações ordinárias. E eles que vão escolher o seu destino como preferencialista. Então, a ação ordinária continua intacta. Quem vai escolher o que vai acontecer com as ações preferenciais em caso de mudança para o novo mercado é os controladores majoritários, e eles têm as ações ordinárias. E eles vão escolher aí o seu futuro como preferencialista, né? Tá na decisão dos ordinários, da galera que tem as ações ordinárias, o destino de quem tem as ações preferenciais, e na maioria das vezes eles não têm nada ou tem muito pouco. Então, até por isso, dificilmente você vai ser prejudicado, porque você vai estar do lado de quem manda. Por isso que você não vai estar na assembleia, mas você vai estar do lado de quem tem as mesmas ações que você na assembleia, entendeu? Então, por isso que a gente busca sempre as ações ordinárias. Mas pode ser um risco, você não acha, Gustavo, pô, vou ficar me estressando por esse detalhe. Não, cada um faz o que quiser, não é verdade? Então, tem esse ponto. E outra coisa, né, voltando lá pro tag along. Gustavo, eu tenho lá um Bradesco, um Itaú, empresas gigantes, eu tenho ações preferenciais deles e dificilmente eles vão ser comprados por outra empresa. Então, o tag along acaba sendo inútil para mim. Olha, pode até ser, mas alguns anos atrás a Ambev foi comprada. E quem tinha as ações preferenciais também foi prejudicado porque eles não tinham tag along. A Ambev era a maior empresa da bolsa naquele tempo. A Ambev foi comprada. Então, toma cuidado, né? Resumindo, moral da história, igual eu tô repetindo, sempre busca as ações ordinárias, você não vai ser prejudicado. Naquele tempo com a Ambev, até mesmo o Jorge Paulo Lemann falou, quem tem ação preferencial acha que tem uma Ferrari, mas tem um Fiat. O Paulo Lemann falou isso das ações preferenciais. Então toma cuidado. Então, em relação a tag along, free float, ON, PN, unit, acho que eu falei tudo que tinha para falar, muito detalhe, muita coisinha chata, só os guerreiros chegaram até aqui no coisa, mas são pessoas realmente comprometidas com o dinheiro. Então, governo, eu já fiz um vídeo também de 10 minutos só sobre falando porque eu não invisto em empresas estatais, né? A gente tem um risco maior de ineficiência, corrupção. O governo, como controlador, ele vai acabar nomeando ali a galera e normalmente tem jogo de interesse político por trás, então eles vão fazer nomeações nem sempre por questões realmente de habilidades, por merecimento, vão fazer nomeações por trocas, né, jogo de interesse, o risco de corrupção aumenta, a gente sabe como que é o governo, ineficiências são maiores, o governo pode prejudicar a operação da empresa para agradar a população, para buscar uma reeleição por parte dos governantes. Por exemplo, aqui no governo do Paraná eles podem cortar a conta de água e os acionistas e, enfim, os resultados da Sanepar são prejudicados, mas o governo não tá nem aí porque ele tá cagando se a estatal vai dar lucro ou não, ele só quer ser reeleito. Então, cara, governo eu evito, é um risco maior, até por isso normalmente as empresas estatais, elas têm ali talvez um desconto maior, elas estão normalmente com múltiplos mais baixos porque elas têm um risco maior. Então, outro ponto para você olhar é a remuneração dos administradores, principalmente em comparação com o lucro. Tem empresa dando prejuízo aí e os administradores estão tirando 20, 30 milhões de remuneração. Então, outro ponto para você prestar atenção, lá no formulário de referência, no site de RI da empresa, você tem todas essas informações da remuneração dos administradores. No Fundamentei, para quem é assinante, também ele mostra lá a porcentagem da remuneração dos administradores frente ao lucro líquido. Tem empresa aí que está dando lucro de 50 milhões, mas os administradores também estão tirando 10 milhões, ou seja, 20% aí do lucro. Então, cara, tem muito administrador ganhando muito dinheiro em comparação ao que sobra para os sócios da companhia, os minoritários, que são remunerados com lucro no final do dia. Então toma cuidado, é mais um ponto a mais para você olhar. Não é tão definitivo assim. O grande ponto é realmente a empresa entregar resultado, né? É isso que interessa. Vou até deixar de vermelho, mas
é um ponto a mais para você olhar, porque diz muita coisa, né? Tem ali administrador, CEO, o conselho de administração ganhando muito dinheiro e a empresa dando prejuízo. Então, cara, é uma questão a mais para você tomar a sua decisão. Né? No formulário de referência lá no site de relacionamento com investidores, é um documento de 250 páginas, a empresa mostra tudo lá, inclusive dá uma filtrada lá, né? Aí você vai conseguir pesquisar. Pesquisa lá sobre a remuneração dos administradores e compara com tanto de lucro que a empresa está dando e tome a sua decisão. É um ponto a mais para você olhar. CVM 358 é um documento que a empresa entrega para a CVM com relativa frequência, mostrando se a galera ali envolvida na empresa, os diretores, administradores, CEOs, conselho de administração, se eles estão comprando, vendendo ações da empresa. Então olha que interessante, a própria empresa ela tem que divulgar isso para a CVM se eles têm lá ações, participação na empresa ou se eles não têm. É um ponto interessante para você olhar para ver se eles têm skin the game, ou seja, quem está ali controlando, tomando decisões da empresa, se eles também têm ações, ou seja, dá um skin the game para eles, né? Mas não dá para ficar também bitolado se eles venderem, por exemplo. É comum, o Jeff Bezos, ele costuma vender de vez em quando alguns bilhões em ações da Amazon. A Magazine Luiza, há um tempo atrás também, os controladores venderam um pouquinho de ações. Isso é normal, nem, como diz Peter Lynch, nem sempre uma venda é ruim, mas ter uma participação é sempre ponto positivo. Então, se você vê lá que eles têm as ações da empresa, é um ponto positivo para a governança. Outro ponto, olhar o Reclame Aqui, o Glassdoor viu o que os consumidores estão falando, como que a empresa trata os consumidores, suporte, isso é muito importante. O mesmo também vale para os funcionários. No final das contas, o que interessa é sempre a empresa estar entregando resultado e te dar condições mínimas para ser sócio. Condições mínimas para ser sócio, vou até escrever aqui em vermelho. Condições mínimas para ser sócio. Comprar ações ON com tranquilidade. Por tudo isso que eu falei, a gente consegue perceber de fato que quem é sócio é quem tem a ação ordinária, tá? Então, as condições mínimas para ser sócio é conseguir comprar ações ordinárias com tranquilidade, ou seja, liquidez pelo menos, né? As units, inclusive, elas atrapalham nisso, até por isso eu não gosto. Mas as units, comprar ações preferenciais, são algo que vai de cada um, eu não compro, mas é de cada um. Agora, ação preferencial sem tag along, aí eu acho que se você compra ação preferencial sem tag along, você está correndo muito risco. Comprar ação preferencial com tag along, ali 80% de tag along, 100% de tag along, eu acho que até é válido, você não vai ter muita dor de cabeça, só ali em caso da empresa ir para o novo mercado. Mas o risco é menor. Agora, sem tag along, eu acho que você já está forçando a barra, toma cuidado. Comprar units. Cara, eu não gosto, mas não exclui a minha análise. Mas eu acho que a empresa ela tem que ser muito boa para que eu compre units. No momento eu não vejo nenhuma empresa que compra esses quesitos. Mas aí é de cada um também, não é o fim do mundo. Aí vai de cada um, né? Eu, como você pode ter percebido, eu sou muito ferrenho com essas coisas de ação ordinária. Antes eu não era, daqui um tempo eu posso não ser, hoje eu sou, faz parte. Os pontos eu estou tratando, as vantagens eu estou tratando e cabe a você tomar as decisões. Eu vou defendendo, mostrando o meu posicionamento para que você entenda o porquê que eu estou falando isso. Outra coisa, transparência nos relatórios, já faço aí um parênteses para o pessoal da Grendene, por exemplo, o relatório deles é muito bom. A qualidade do site do relacionamento com investidores também é muito importante, porque o site de RI da empresa mostra, é como se fosse a cozinha do restaurante, então mostra lá se a empresa está preocupada em fazer bons relatórios, um site organizado, isso mostra alguma coisa pra gente. Normalmente as empresas listadas no novo mercado têm sites melhores, têm mais transparência. Não é o caso sempre, né, como por exemplo a IRB, mas no geral é só um adendo que eu percebi, né, eu costumo ler os relatórios, então eu percebo isso. As empresas no novo mercado, listadas no novo mercado, segmento de listagem no novo mercado, elas acabam sim tendo ali um site de RI, elas divulgam mais informações, até mesmo porque o próprio segmento de listagem exige da empresa. E tanto é que quando a governança da empresa é exigida, né, quando o novo mercado chega lá e acaba exigindo da governança da empresa, a gente acaba percebendo que só tem ações ordinárias, né? Não tem as ações preferenciais, não tem units. Então é mais um ponto para a gente perceber, né? Quando a empresa está realmente comprometida em dar boas condições para ser sócio, só ações ordinárias e normalmente ali com free float mínimo, garantindo uma liquidez aceitável. Bom, pessoal, agora que eu vi que estava cortando aqui um pouco da beirada do meu arquivo, mas não tem problema, tá? Eu ajustei
aqui, mas lembrando, se você quiser ter acesso a esse arquivo, ele não tem tanta informação, foi apenas para que eu conseguisse ir me guiando, aí também ir te guiando conforme a gente for tratando todos os tópicos, mas tá no Telegram, entra no canal do Telegram, esse arquivo vai estar lá para você conferir ele, tá bom? Então, analisar também a qualidade do site de RI, a transparência, o tanto de informações, isso é muito interessante, mas com o tempo você vai aprendendo e vai percebendo isso, tá? Não tem como fazer um checklist de análise do site de RI da empresa, é um ponto que você vai percebendo, tá? E, novamente, para a gente finalizar aqui, eu tratei muitos tópicozinho, muito detalhe, eu busquei fazer um vídeo bem completo, mas acaba sendo uma análise meio subjetiva, cada um tem sua visão. Eu entendo sim que é uma análise subjetiva, cada um tem a sua tem o seu posicionamento sobre as suas ordinárias, preferenciais, units, ter tag along, não ter, mas eu trouxe as informações, os riscos, as vantagens e as desvantagens e cabe a você tomando a sua decisão, tá? Só cuidado para não ficar tão bitolado nisso, porque é um ponto positivo, essas questões do ON, PN, Unit, Free Float, Tag Along, governo, são corrupção, né? Outra coisa, corrupção. Pesquisa o nome da empresa no Google, vê se não tem nenhum histórico complicado, né? Ninguém quer ser sócio de corrupto. Joga o nome da empresa no Google, vê se não tem nada. Mas, no geral, são bastante tópicos a mais para que você tenha uma análise de verdade mais completa, mas acaba sendo uma análise um pouco mais subjetiva, né? Cada um faz a análise que quiser da governança, das condições para ser sócio. Eu sempre busco as ações ordinárias, já falei isso inúmeras vezes, mas cada um tem ali os seus critérios, você pode achar alguns pontos mais importantes do que outros, como eu também acho, mas faz parte aí da análise de uma empresa, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Tem bastante informação, revisa ele. Talvez você não vai entender tudo de primeira, assiste de novo, busca se aprofundar, viu o vídeo do Tag Along, do Free Float que eu já fiz aqui. É um dos vídeos mais famosos aqui do meu canal, então ficou um vídeo bastante interessante. Espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E lembrando, entra no meu Telegram, porque lá eu posto o resuminho aqui pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo e fui!